Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre cálculo 1, o tópico nossa videoaula é integral indefinida. Bom, o estudo da integral ela é importante no sentido de cálculos de áreas que as fórmulas básicas, dos polígonos básicos que a gente conhece, elas não são suficientes para calcular. E as áreas, elas têm aplicações em diversas áreas dos ramos, seja da física, na parte digamos assim, calcular a velocidade em função do tempo, calcular a parte de elétrica também, algumas coisas em relação à eletricidade também. Enfim, existe um número vasto aí de cálculos envolvendo integrais, nos quais a gente precisa ter uma noção muito sólida, e aí eu já vou falar de derivada e não integral, porque quando você fala em integral, você está pensando na antiderivada, ou seja, você pensa em achar uma função primitiva. O que quer dizer isso? Uma função que, antes de ser derivada, é aquela que a gente quer encontrar. Nós queremos encontrar uma função antes de ser derivada, ou seja, a antiderivada. Então, integrar é achar a função primitiva, a função que, antes de ser derivada, nós temos aquela função primitiva inicial. E é essa que nós precisamos encontrar quando a gente se propõe a achar a integral de uma função. Veja, eu dei um exemplo aqui para ficar bem claro. Nós não vamos trabalhar muitos exemplos aqui no sentido de integração, porque está intimamente ligado à derivada. Se você não sabe derivada, dificilmente você vai caminhar no cálculo resolvendo integrais. Integral, você tem que ter um conhecimento sólido de derivadas. Então veja, suponhamos que eu queira derivar a minha função x à sexta dividido por 6. O que eu tenho que fazer? Nós sabemos lá da regrinha do tombo, né? Aqui a gente está derivando, né? Então o que a gente vai fazer? Essa é a chamada função primitiva, ela não está derivada. Nós vamos derivar ela. Então, ao derivar essa função primitiva aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... A regra do tombo, o que a gente faz aqui na regra do tombo? A gente joga o expoente multiplicando, né? Subtrai uma unidade no expoente, então 6 menos 1, 5, dividido por 6. Então perceba que ao cancelar aqui, a derivada dessa função, eu encontrei quem? X à quinta, certo? Essa é a derivada dessa minha função x à sexta sobre 6. Agora, perceba o seguinte, quando eu quero calcular a integral de x à quinta dx, na verdade, o que eu preciso encontrar é a função que, ao ser derivada, né, vai me resultar x à quinta. Eu não estou dizendo que nós temos que derivar x à quinta, não. Por favor, eu preciso encontrar a primitiva dessa função, ou seja, a antiderivada dessa função. E qual seria a antiderivada? Já está aqui, a colinha já está aqui. É x à sexta sobre 6 mais c. Lembrando o seguinte,
sempre a gente vai fazer isso. A gente sempre vai adicionar uma constante C. Por quê? Porque a derivada de qualquer constante, né, vai ser o quê? Zero, né? A derivada de uma constante é zero. Então, essa constante aqui, você está se referindo à família de primitivas. Você poderia ter aqui, ó, x à sexta sobre 6 mais 9. E qual é a derivada de 9? É zero. Poderia ter mais 9, poderia ter mais 30. X à sexta sobre 6 mais 30. Você ia derivar o x à sexta sobre 6 e depois ia derivar o 30, o mais 30. Derivada de mais 30 é zero. Então, esse C aqui representa, de uma forma abrangente, você quer generalizar todas as funções que são primitivas dessa aqui, que ao ser derivada, né, nós vamos encontrar o quê? X elevado à quinta. Logo, se você pensar aqui, ó, ao pegar isso aqui, que isso aqui é uma constante, ao pegar isso aqui e derivar, você vai encontrar x à quinta dx. Para isso, a gente tem uma regrinha. Por isso é que é legal a gente tentar entender o que se passou. Perceba, de x à quinta para x à sexta, vocês concordam que eu somei uma unidade em cima? Agora veja o que tem no denominador. Tem o 6, quer dizer que eu peguei o 5, que era o meu expoente, e adicionei uma unidade. Ou seja, quando eu adicionei uma unidade no expoente, eu peguei essa adição e coloquei dividindo ali no denominador. É uma regra. Então, ó, quando você tem... Agora vamos tratar de algumas regras de integração. Quando você tem a integral de x elevado a p, como é que você vai integrar isso aqui? Você vai fazer o seguinte: isso vai ser x elevado a p mais 1 sobre p mais 1 mais c. Lembrando que isso, o c é uma constante, onde o p tem que ser diferente de menos 1 aqui, ó, percebe? Se o p for menos 1 aqui, o denominador fica zero, então é inviável o zero no denominador aqui, certo? Agora, vamos pensar. Qual é a integral ou a primitiva de e elevado a x? Ou seja, você tem o número de Euler elevado a x. Nós sabemos que a derivada de uma função que é representada pelo número de Euler elevado a x é o próprio número de Euler elevado a x. Então, a primitiva dela vai ser o número de Euler elevado a x mais c. Aí vamos lá, vamos caminhar para o raciocínio. Pense comigo. Qual é a função qual a função primitiva que ao derivar vai dar seno de x? Aí você vai pensar, peraí, é cosseno de x mais c. Suponhamos que você pense que é isso. Porém, você tem que fazer o teste aqui, ó. Qual é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno, mas aqui está seno. Aqui eu tenho aqui na integral o seno, ele é positivo. Então eu tenho que anteceder esse cosseno com o menos. Por quê? Porque a derivada de menos cosseno de x, aí sim eu tenho o seno, a integral ali, a primitiva, né? A primitiva é
menos cosseno de x, porque ao derivar menos cosseno de x, eu tenho o seno de x. Vamos pensar aqui, ó. Qual é a primitiva qual a primitiva do cosseno de x, da integral, né? Qual é a integral, ou seja, qual é a primitiva do cosseno de x? Ou seja, qual a antiderivada do cosseno de x? Ah, Márcio, é o seno de x, lembrando que sempre mais uma constante, porque você está ampliando a família de primitivas, certo? Porque a derivada de uma constante é zero. Então, a integral do cosseno de x dx é é seno de x mais c. Pense, qual é a derivada do seno de x? A derivada do seno é o cosseno. Note que aqui dentro, ó, está exatamente a derivada. Mas tem que ter algumas ressalvas, tem que ter cuidado, porque aqui você não vai aplicar a derivada, você vai trabalhar com os conceitos de derivada que você conhece, com as definições aí, com todas as derivadas que você já estudou, para você trabalhar a integral. Veja, eu quero agora achar a primitiva de secante ao quadrado. Caiu aqui um negocinho aqui. Secante ao quadrado de x dx. A secante, lembrar que a primitiva da secante ao quadrado de x é o que? É a tangente de x mais c. Perceba que ao derivar a tangente de x, você vai encontrar secante ao quadrado de x. Vamos caminhar. Qual é a primitiva da secante de x, tangente de x dx? Qual é a primitiva dessa função aí? A primitiva dessa função é a secante de x mais c. Ao derivar a secante, você vai encontrar secante de x dx, secante de x vezes a tangente de x mais dx. Normalmente, pessoal, quando eu estudava integrais, eu já disse isso aqui certa vez, a professora de cálculo, ela liberava aí um formulário, eu não sei, acredito que as faculdades públicas, elas devem pegar um pouco mais pesadão aí no estudo do cálculo, e ela deve forçar a barra para que o aluno domine isso aí como ninguém, né? Mas eu estudei em faculdade particular e, olha, eu não tenho o que reclamar da faculdade que eu fiz, e modéstia à parte dizendo, entendeu? Por quê? Porque ela me deu vários concursos que eu passei, graças a Deus, né? Não é só mérito meu, Deus esteve no controle também, mas a faculdade pública, hoje, eu acredito que ela está perdendo para as faculdades particulares, porque as faculdades particulares, elas não estão interessadas em politização. Já as faculdades públicas, elas estão mais voltadas aí para politização, para temas políticos, etc. E aí acaba desvirtuando aí o que é mais importante, que é tirar aí o conceito mais importante do aprendizado aí, né, do aluno. Mas caminhando aí no raciocínio, pense comigo,
qual é a primitiva de cosseno cossecante ao quadrado de x? Você poderia dizer assim, é a cotangente mais x. Só que, quando você deriva isso aqui, você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar a derivada da cotangente de x, porque isso aqui é a função primitiva, antes de ser derivada. Ao derivar isso aqui, você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar menos cossecante ao quadrado de x. Então, você precisa lembrar que aqui, ó, você tem que colocar um menos. Faça sempre esse joguinho que você, na maioria das vezes, você vai ficar tranquilo quando você tiver essa dúvida aí. Lembra, você tem que lembrar que esse resultado aqui é uma função que, ao derivar, eu vou encontrar essa aqui, ó, certo? Essa função aqui é a função primitiva, é a que eu quero encontrar. Quando eu calculo a integral, eu quero encontrar a primitiva ou a antiderivada, certo? Então vamos lá. Para mais uma das mais interessantes aí, que são muito usadas aí no cálculo de integral aí, quando se trata de integral indefinida. A integral indefinida, você trabalha um processo algébrico, enfim, né? Agora, quando você pega aí a integral definida, aí a coisa já começa a pegar uma forma diferente, uma maneira de... É o mesmo processo, né? O processo segue o mesmo raciocínio, porém você já tem aí limites aí, né? Digamos assim, limites entre funções, né? No qual você vai encontrar regiões, áreas dessas funções que se interceptam, formando uma área, né, irregular ali, né? E aí você calcula a partir da integral. Mas isso é um papo mais para frente que a gente vai usar. E acredite, vamos trabalhar um pouco mais sobre integral em outras aulas. Vamos ver aqui a primitiva de cossecante de x, tangente de x, cotangente de x, cossecante de x vezes a cotangente de x. Mesmo processo. Pense o seguinte, você tem que saber a função que, ao ser derivada, vai me resultar isso aqui, ó. Aí você vai falar, pô, mas isso é brabo. É bravo para quem não estudou derivada. Se você estudar derivadas, certamente você vai tirar isso de letra. No entanto, eu como aluno, por exemplo, olha, eu pregava na parede onde eu estudava, na minha mesa de estudo, enfim, eu estava sempre em contato com as fórmulas para eu não esquecer, porque isso aqui é fundamental para o cálculo e é um conteúdo que deixa a maioria dos alunos desesperados. Então, como é que seria a primitiva dessa função? Cossecante de x vezes a cotangente de x. Você poderia dizer assim, é a cossecante de x mais c. Aqui eu esqueci de colocar mais c, né, pessoal? Coloquei mais x, que é mais c. Mas veja, se você derivar a cossecante de x, você não vai encontrar a cossecante de x cotangente de x. Você vai encontrar menos cossecante de x vezes cotangente de x. Então quer dizer o seguinte, que se você fizer essa jogada colocando o sinal aqui, aí sim, ao derivar essa função que é primitiva, você vai encontrar a cossecante
de x vezes a cotangente de x, certo? Então, vimos uma aula inicial hoje apresentando algumas integrais indefinidas que mais aparecem aí em problemas, em atividades, né? Em se tratando desse tipo de tópico, né? E na próxima aula a gente se aprofunda em resolver mais questões falando de integral indefinida. Espero que vocês tenham entendido aí a importância de ter cada uma dessas integrais trabalhadas e pensadas dessa forma aí, lembrando que você está calculando a antiderivada, ou seja, a função primitiva. Ok? Até a próxima videoaula e bons estudos para todos vocês.